que alegria! Ah, tô muito feliz de você estar aqui com a gente. Ai, muito maluca essa tecnologia, né? É muito bom de poder estar perto, assim, à distância. Exato, que saudade de sentir essa proximidade. Muito bom. Sheila, bem-vinda, obrigada por ter aceitado estar aqui conversando com a gente. Eu que agradeço. A Sheila, ela me hospedou muito na casa dela em São Paulo, quando eu ia para lá cantar e estudar. A gente fez parte da academia do Teatro São Pedro juntas, e aí ela me salvava muito, colchão, cama, um quartinho, Eu estava preparando você para filhos que viriam. preparando para filhos que viriam, tudo. É Maravilhosa. isso. Ai, Amiga, obrigada, amiga. Vamos fala um lá. pouquinho sobre você, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, Falo. introduzir aqui o que que a gente vai conversar hoje. Então, vou me apresentar primeiro. Eu sou Sheila Negro, sou cantora, empreendedora, mãe, professora, tudo isso que todos nós artistas somos exaustivamente. Mas acho que a história que eu vim contar aqui para vocês foi esse caminho em que a minha trajetória de voz mudou completamente em função de uma série de questões emocionais que eu vivi, mas que veio principalmente com uma grande coragem ou um grande chegar no limite de falar, tem alguma coisa errada com a minha relação com a minha voz, né? Aonde dentro, eu sei que é muito curioso, mas eu fico feliz de estar com esse público aqui hoje. A gente, quando está dentro desse mercado da música lírica, ou que seja do teatro musical, mas dentro da parte de produção, né, musical ativamente, a pressão é muito alta em cima da nossa performance, do nosso desempenho. E o que acabou acontecendo comigo ao longo da vida foi que eu perdi o prazer em cantar, porque a pressão era sempre tão grande, né? E chegou um determinado momento em que eu já não sabia mais quem eu era cantando e aquilo não tinha mais significado, não tinha mais propósito dentro de mim. E foi nesse momento que muito o universo se organizando, eu estava dentro da pós-graduação, sendo orientada pela Marta Herr, que querida, que está lá no céu hoje, cuidando da gente, mas que era uma norte-americana apaixonada pelo português, porque como todo estrangeiro, acha o nosso idioma muito peculiar. E aí, juntando com essa história, eu volto lá no meu passado, primeira vez quando eu era criança, e eu solei no coral do colégio, né? Quem nunca passou por essas situações. E eu sofri um super bullying cantando Milton Nascimento, cantando Cais. Não sei nem se eu te contei essa história, porque eu cantava Invento Cais, bem paulistano. E por esse mix de Brasil que nós somos, com uma família paranaense, essa bagunça toda, eu tinha um nasal muito acentuado. E foi a primeira vez que me encheram, quando eu tinha lá, sei lá, 13 anos de idade, encheram meu pacová por conta de um tal do nasal. Mas é óbvio que ninguém sabia explicar o que de fato eu fazia de esquisito. Eu só sabia que tinha alguma coisa de esquisita que eu fazia, mas ninguém conseguia identificar o que que era. Mas era na palavra invento. Aí depois eu entrei na Unesp, na graduação, na pós, e muitas vezes a Marta me corrigia com essa questão do nasal. E tinha um raio de uma seresta número 13 do Vila Lobos. Eu, como já vinha antes do canto lírico, do teatro, apaixonada por bossa nova, adorava fazer o repertório do meio do caminho, né? E uma das coisas que a gente vai falar aqui mais para frente é que, como brasileiros, é muito difícil ser um povo tão miscigenado. Não é muito provável que nós tenhamos muitas pessoas dentro dos FARs, né, que são as classificações vocais standard de uma voz europeia de um outro período histórico, inclusive. E hoje eu entendo que na minha trajetória, a minha dificuldade de me encaixar muitas vezes no meio era porque eu não tenho essa voz, que é uma voz de um soprano liricão padrão, lírico coloratura, ou dramático coloratura, ou ligeiro coloratura, ou uma meso, sei lá o quê. E isso me fazia com que eu sofresse muito. Mas eu sabia que, de fato, eu gostava de cantar esse repertório que ficava na interface entre popular e erudito, porque ele resgatava em mim alguma coisa que tinha muito a ver com a minha paixão pelo cantar, que era essa relação com a bossa nova, né? Em especial, que era um repertório que eu ouvi minha mãe ouvir o tempo todo. E aí eu comecei a sofrer e aí me apaixonei pela canção de câmara brasileira. E não sei se todo mundo aqui conhece, mas é o repertório para voz e algum instrumento, mas que ele foi escrito de uma maneira formal, né? Então ele está grafado em partitura. E nesse repertório de música de câmara brasileira, a gente vai ter grandes poetas
e a gente vai ter grandes compositores. Então eu achei que era uma oportunidade incrível de juntar duas paixões da vida, que era a música e a literatura, a música e o teatro, a música e uma outra maneira dessa música se comunicar, que era um tanto diferente do que eu vinha estudando de certa maneira dentro da ópera, né, e do canto lírico. Um tanto diferente por questões culturais e porque também muitas vezes a questão de estar com uma orquestra sinfônica me exige um ajuste que não me dá tantas liberdades quanto eu tenho nesse repertório. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a buscar material de canção de câmara e descobri que a gente quase não tinha gravação sobre o assunto. Ou seja, ouvir as canções já era um desafio considerável. Raro, né? E quando eu encontrava alguma canção, eu não entendia o que o cantor cantava. E aí tem alguma coisa muito equivocada. Não é possível que eu sou brasileira e eu não estou conseguindo entender o que um outro cantor brasileiro tá cantando. Tinha alguma coisa que me incomodava profundamente nessa relação. Uhum. E isso foi ao encontro de todos os trabalhos que vinham sendo desenvolvidos lá na Unesp, liderados pela Marta Herr, né? Tem a Adriana Kayama na Unicamp, a gente tem vários professores, o Alberto, que hoje está aí no Rio, o Lenine, uma turma toda que vinha se debruçando em cima desse repertório. E a minha pesquisa de doutorado, de mestrado e de doutorado, acabou se desenvolvendo sobre o nasal, a nasalidade, né? O nasal e a nasalidade do português brasileiro no canto. E essa pesquisa foi muito além do nasal e mudou por completo a minha maneira tanto de ver a técnica quanto de ver a minha relação com o canto. Ah, lindo. E é Me muito apresentei. interessante que tem uma vertente artística, técnica, mas também tem essa coisa emocional, né? Tem essa coisa de resgatar lá atrás o porquê cantar, o prazer, né? A motivação inicial. Isso é muito bonito de estar trazendo essa junção. Isso veio para você, então, através da observação, de ouvir cantores, gravações ou recitais e também do seu próprio canto, né? Então, assim, eu queria fazer um paralelo aqui entre ser uma pesquisadora e uma professora, mas também ser uma intérprete, né? Essa descoberta que vem também da experimentação em si. Então, aí tem um fato muito determinante nessa história, né? Porque, de fato, como a grande maioria dos cantores, eu não comecei dando aula. A gente começa muito mais estudando e sendo intérprete, e com o tempo, o ofício de dar aula vai acontecendo, né? E no meu caso, teve um fator, que é essa história que eu vou contar, que foi super impactante na trajetória. Então, como intérprete, tinham essas questões que eu comentei. Mas naquele momento, foi 2015, que eu decidi que eu não gostava mais de cantar, eu fiz uma hemorragia na prega vocal, cantando gripadinha num concerto. Quem me conhece, todo mundo, né? Eu sou super Caxias, assim, super certinha, super controlada. Não foi um abuso vocal Uhum. digno de livro de hemorragia de prega vocal, que enche a cara, vai pro carnaval, grita, e aí no dia seguinte você tá sem voz, aí você fica 3 semanas sem voz, você vai descobrir o que é. Não, gente, era cantando num concerto com todo o cuidado do mundo, né? Porque era o cara lá de cima falando, é a hora de você dar um basta. E olhando para trás, né? Porque a gente sempre, nesses momentos de crise, a gente sobrevive, se reinventa e tem uma hora que a gente precisa começar a consertar alguma coisa no passado. Eu sei que eu já estava no meu limite de dar conta de uma demanda vocal que não era fluida para mim, né? E aí a gente vai dar um nome técnico, eu sempre fui uma cantora com muita plasticidade vocal. E essa plasticidade vocal justamente me afastou de entender quem eu era como cantora, né? E essa necessidade de ter que entrar na caixinha soprano e média, soprano e média. Você lembra do drama que era no Teatro São Pedro? Porque ninguém sabia qual era a classificação da voz, né? E hoje eu entendo que ninguém sabia, porque eu sempre fui muito habilidosa, assim como tenho certeza que todo mundo que está assistindo e que está estudando canto com seriedade, em fazer aquilo que o professor me pedia, né? Em dar conta daquilo. Só que cada professor pede uma coisa diferente. Assim como cada gravação que a gente ouve, ela se torna nossa referência. Sim. Então, se eu não estava tentando atender ao que um professor ou um maestro pedia, eu estava tentando dar conta de cantar, sei lá, igual a Frene, igual a Berganza. Só que, gente, vai dar errado, né?
Mas até a gente entender que vai dar Até se errado. entender, né? Até dentro de todo. Porque a gente aprende escutando, né? Não tem assim. A gente aprende a falar escutando, a gente aprende. A gente tem essa coisa auditiva. O cantor é muito auditivo, né? Mas a gente vai desenvolvendo depois. Acho que esse caminho de. Tá bom, nesse mar de plasticidade, de possibilidades. Quem sou Que eu, né? Qual precisa, é a que minha voz? precisa existir. Que Isso. Então, precisa. você super vou chegar lá. Então, mas aí eu fiz essa hemorragia para entender aonde a coisa virou. E dentre as mil coisas que você pode ter na voz, a hemorragia é das poucas as quais você não pode ficar cantando e falando por aí. E eu fui obrigada a cancelar todos os batalhados contratos que eu tinha, né, com muita dor no coração, que eram todos do mundo da música lírica, e ficar em silêncio, estudando para o doutorado. E nisso eu acompanhava muito as aulas de canção de câmara brasileira lá na Unesp, do professor Aquile Pique e do professor Vlad Matos, porque estava dentro do meu assunto, né? E já dentro do universo da dicção, porque o mestrado já tinha sido uma aproximação sobre o nasal, que é um tema bem enroscado de complexo, e aí depois no doutorado eu fiquei ouvindo muita gente cantar e percebendo como essas pessoas cantavam. Mas depois que a gente sara da nossa lesão, a gente tem que voltar a cantar. E abrir a boca para voltar a cantar é um medo imenso, né? Assim, se a gente tinha aquele medo de abrir a boca para da primeira nota que a gente canta no palco, que sempre dá aquele pânico de será o que vai acontecer? Depois que você sai de uma lesão de voz, esse medo é muito maior, né? Esse medo de cantar em casa, de ter perdido todas aquelas referências. Então, eu comecei a cantar, a voltar a estudar canto, nota por nota, e aí vem a grande eureka, né? E sílaba por sílaba. E eu fiz um juramento para mim mesma de que eu nunca mais ia cantar um som que não fosse um som que eu reconhecesse como meu. Como assim, como meu? Dentre essas muitas mudanças da vida, um dia eu fui aluna da Isabel Maresca também. E a Isabel vocalizava com sílabas, né? Lá, poni, tu, be, tu, ni, be, da, po, que foi a primeira vez que eu experimentei no mundo do vocalize essa questão de ficar mudando vogal, ficar mudando consoante, né? E mesmo assim, no tempo das aulas da Isabel, eu era excelente em vocalize, só que dava errado na música. Eu falava, por que ninguém faz um concurso de vocalize? Eu ganhava. Eu tenho certeza que eu ganhava um concurso de vocalize, mas um concurso de canto não. Então tinha alguma coisa errada. Eu falava, tem alguma coisa errada comigo. Como é que eu faço um vocalize lindo e eu faço aí todo mundo ri? Porque todo mundo sabe o que acontece, gente. Né? Se identificou, põe o coração aqui, porque a live aqui é só sinceridade. Então eu percebi que tinha uma defasagem ali nesse meio de caminho. Mas houve um momento em que, sei lá, o que raiz do meu A estava errado. E eu estava cansada de tentar fazer tudo. Sabe quando você fica tentando, até se você acerta o que raios que há, que essa mulher quer que eu faça. E eu falei, quer saber, eu vou cantar como se fosse bossa nova. Aí eu fiz um ah! Ela falou, é isso! Aí eu falei, mas esse é meu A. Ela falou, então canta o seu A sempre. Só. E aí foi aquele... Tem uma canção do Hernani Braga que fala assim, pausa da existência em pânico. Foi a pausa da existência em pânico. Porque eu falei, quem disse que eu conseguia repetir o meu A? Né? Agora que E posso ser aí... eu, quem sou eu, né? É isso, posso ser eu? Mas quem sou eu? E aí você vai... Aí, ó, sou eu, arraso no vocalismo. Mas quando canto, socorro. Vou só abrir um parênteses. Isso acontece porque o vocalize está em um lado do seu cérebro, que é o lado do não verbal. E o seu canto está do lado do verbal. Então, separar, né, essa loucura de achar que o vocalize vai nos preparar completamente, ele vai preparar para um pedaço, mas tem um outro pedaço super importante que não vai conectar. Então, essa foi uma outra descoberta reveladora que faz parte aí do processo pedagógico, que vem para todo mundo ter, né, o caminho, a parte do processamento auditivo que a fono estuda. É desse mundo que vem a... Aí, ó, não sabia, eu também não. Foi um alívio quando eu descobri. Que era por isso que dava um tilt no meu HD. E o A do vocalize era isso. O A do vocalize não ia parar na música. Por que o A do vocalize não para na música? E como que eu faço, tecnicamente, para o A do vocalize? Como conecta, né? E eu vivenciando, eu acho que é uma das coisas que você vai falar, mas eu vou só dar um passo para você, e aí eu paro e começo esse assunto do começo. Falei, como que eu começo? Eu estudando o PB cantado, que acho que é uma das suas perguntas. Como é que eu posso? Eu estar estudando dicção do português
e não ser capaz de fazer essa junção. E aí, então veio a hemorragia, e nessa hemorragia eu prometi para mim mesma que eu não ia mais cantar uma notinha a qual eu não reconhecesse qual era o meu som, né? E esse foi a primeira etapa do processo de voltar a cantar. Até a gente está hoje no momento em que é isso, eu entendo qual é o meu som intuitivo, como eu faço esse som intuitivo, que acho que vão as perguntas sobre a dicção daqui a pouco, e eu entendo como eu manipulo para ter um resultado estético X, Y ou Z. Mas o mais bonito é porque eu sei voltar onde eu tô. E essa é a grande eureka da tal da identidade da voz, enquanto parâmetro técnico, né? Eu posso ir para outros lugares, mas eu reconheço qual é o meu lugar, aonde emocionalmente essa voz se conecta comigo. Lindo, isso é lindo, Sheila. E tem a ver com essa coisa da nossa expressão natural, da nossa fala, né? da nossa expressão a partir de não processar, né? O que a gente está falando. Esse lugar não verbal também, né? De se comunicar com uma voz que a gente tem sem pensar como é essa voz, como a gente está soando, né? Acho super bonito e eu acho que tem muito a ver no teatro também, assim, falando com o pessoal do teatro musical, essa conexão da voz falada que vai se transformando numa voz cantada durante a canção, né? A gente tem esses ajustes todos, né, de estilo. Mas antes da gente entrar nesse assunto também de falar de fonte, filtro, que são muitas coisas, né? Muitas! Só que explicasse aqui para o pessoal que talvez não saiba o que é o PB cantado, o que é o português brasileiro cantado e o que a gente tem aí de informação sobre o assunto. Informações, de conceitos sobre esse assunto. Então, o PB Cantado é um documento publicado, inclusive no Journal of Singing, né? Ele está escrito como normas de pronúncia. Vou fazer rapidinho uma volta no tempo para em 1922, Mário de Andrade, primeiro congresso da língua nacional cantada. Nossa, alguém faz um congresso sobre uma língua nacional cantada? Revolucionário, né, gente? Pois é. Mário de Andrade, lá atrás, organizou esse congresso porque ele, nas suas inquietações pertinentes ao seu momento histórico, já ficava muito incomodado com a maneira como as pessoas cantavam. E ele tinha a doce ilusão de que ele conseguiria, com esse congresso, criar normas de pronúncia e uniformizar essas pronúncias, né? Então, esse é o nosso primeiro registro sobre esse pensamento. E desde lá, não aconteceu mais nada. Nossa, perdão, falei 22, errei, gente. Semana de Arte Moderna foi 27. Olha que pessoa maluca. É que eu sou apaixonada pela Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade, né? A gente, não, 27, tem tudo perdão. a ver, são datas importantes. Isso, gente, é 1927. E aí a gente dá um salto no tempo sem nenhum estudo formal sobre isso. E a gente vai parar em 2007. Olha o Homero aqui, tá sabendo sua história. E a gente vai parar em 2007, num congresso que a gente fez aqui em São Paulo, que reuniu uma série de pesquisadores, de professores do Brasil inteiro, e que foram votados. Vamos dar um passo antes ainda. Sabe quando a gente abre o dicionário? Tem a palavra. E tem aquelas letras esquisitas depois do dicionário, que parecem mais ou menos a palavra, mas não são bem a palavra. Então, aquilo é uma transcrição fonética. Então, o que é isso? Quer dizer que o que a minha ortografia escreve não é o que eu falo, né? Então, se eu estou falando ele, eu escrevo E-L-E, mas eu vou falar E-L-I. E quando eu estou cantando, eu vou cantar E-L-I, não E-L-E. Então, a transcrição fonética é como soa aquilo que o idioma ortograficamente representa. Só que a gente sabe que tem certas coisas que são muito diferentes entre a fala e o canto. E aí, nesse momento, esse grupo de pesquisadores, em 2007, se reuniu para tentar votar, quer dizer, eles conseguiram votar, normas de pronúncia, aonde, em tese, isso seria um português neutro, né? Por quê? Vamos fazer E aí é super importante a gente começar a colocar as coisas em perspectiva, já que eu estou vendo tantos cantores entrando aqui na live. Se a gente for pensar num estrangeiro aprendendo português,
Ó, a É Marina falou que super. tava lá. Tava lá! Gente, eu tava lá, eu não votei, porque eu não tinha. Eu tava esperando a aprovação do vestibular. Olha que doida. E eu não sabia nada sobre transcrição fonética, então eu não votei, porque eu falava, não vou votar, não sei do que eles estão falando. Mas eu tava ouvindo tudo assim, com as orelhas super atentas. Então, se a gente precisa colocar em perspectiva, né? Se eu sou um estrangeiro, é muito importante que eu tenha um documento que me dá algum norte, né, sobre essa pronúncia. Hoje a gente já conversa abertamente entre os pesquisadores da área que a palavra normas, a palavra norma é muito errada. Deveria ter sido comprada como um padrão referencial de pronúncia, né? Não norma. Então, gente, desconsidera. Vamos entender que isso era uma coisa de um momento histórico, que tudo se transforma, o pensamento evolui, né? Então, não existe regra. Existe conhecer alguma referência, que no caso do meu trabalho, que eu vou sempre buscar, vamos conhecer qual é a sua referência, porque a minha referência é diferente da sua, só pelo fato de eu ser paulistana e você carioca. Exato. A gente Né? já E vai essa falar diferente, a gente vai conceber o som, né, de forma diferente, só porque a gente está em uma é comunidade óbvio, que fala de uma maneira X e uma maneira Y, com uma a musicalidade gente X. um país imenso, não tem a menor pretensão da gente conseguir uniformizar e não tem para quê, né? Mas que de fato é muito importante que a gente se organize para organizar um caminho, né? Quem nunca viu alguém cantando Garota de Ipanema ou Abaquianas Brasileiras e você, um estrangeiro cantando, gravando e não dá para entender nada, né? Então, assim, de alguma maneira, nós, como um país, precisamos nos organizar para dar essas diretrizes. Então, essa é a perspectiva. Olhando no macro, faz o sentido essa referência. Olhando no micro, por favor, são referências. Né? O mais importante, a partir do momento que a gente tem uma referência, é a gente conseguir. Eu sou o Paulioca, já cantei em karaokê. Muito difícil. Muito difícil cantar. A gente vai se denunciar. Deixa eu abrir um parênteses. Nas aulas de dicção da Marta, eu lembro que ela colocava gravações pra gente, aí ela falava assim, minha graduação inteira. Eu não sei, vocês não percebem que ele é um alemão cantando em inglês? E assim, cantando perfeitamente. Aí eu falo, essa mulher é uma maga. Como é que essa mulher sabe, né? Depois, muito tempo depois, eu fui entender que o quê? Que tinham certos fonemas, né? Que aquele cantor denunciava a origem dele. Então, vamos supor, vamos pensar mais fácil ainda. Você não percebe que ele é um americano cantando alemão? É óbvio que ela ia reconhecer um fonema americano. Pensa num brasileiro cantando muito bem em alemão, né? Ou que seja em inglês, e de repente ele me solta algo perto de um são. Só o brasileiro faz um nasal desses. Você vai ouvir, pegar ele na curva e falar: esse cara é brasileiro. Sim. Porque em algum momento você libera um pedacinho dessa identidade sonora que foi construída pela voz da nossa identidade da nossa mãe, na maioria das vezes. Aquele sistema de fonemas, de sons que entrou no nosso HD e que a vida inteira a gente vai lidar com eles, né? Isso é bonito você estar falando, porque até a Janaína Azevedo está aqui também, uma amiga que é cantora, professora de canto. Eu fiz um curso que ela me apresentou uma professora incrível, Francesca Della Mônica, e ela falou uma coisa nesse workshop: as vogais são marcas físicas. Então, são marcas Olha. do nosso corpo, né? São espaços que a gente desenvolve de coisas que a gente absorveu, mas que são marcas físicas, que estão impressas no nosso corpo. Achei tão bonita essa frase. Me lembrou isso que você falou, agora me lembrou. E as consoantes também. E a gente não dá Exato. Então, muita bola para as os consoantes. fonemas são marcas físicas, né? A maneira como a gente se expressa tem a ver com tudo aquilo que a gente foi absorvendo e nem lembra mais, nem sabe de onde, né? Essa coisa da identidade construída. E olha que coisa engraçada, né? Acho que não. Acho que aqui tem cantor e tem professor de canto. Quem nunca deu aula, ou como cantor, tanto faz o. Bom, rapidinho, só para concluir antes de dar esse exemplo. E aí foi nesse processo de me redescobrir cantando, né? Muito ouvindo e juntando toda a teoria desse meu doutorado, onde eu estudei o nasal. E como o nasal é muito complexo, a estrutura desse nasal, que é a estrutura da sílaba, você consegue replicar para o idioma inteiro. Então, isso me ajudou a organizar todo o meu canto de novo, né? E então foi nesse processo onde eu fui me reconstruindo vocalmente que eu falei, nossa, eu posso ajudar muita gente a se reconstruir, ou a se conhecer, ou a se encontrar, né? Eu posso oferecer uma ferramenta que
é a abordagem articulatória, é a sílaba melódica, que estão lá no trabalho, nos cursos que estão aqui super no forninho e que sempre rolam, eu posso ajudar a levar autonomia para as pessoas pensarem, né? Para elas conseguirem ter referência, para não ficar mais naquela dependência eterna do professor, sabe? Quando você fica muitos anos e depois você sai e você está completamente sem chão, né? De você entender, olha que legal, com aquele professor eu aprendi muito isso, com aquele professor eu aprendi muito aquilo, com aquele outro professor eu aprendi muito aquilo outro. E entender E que não tem juntar as que... peças do quebra-cabeça da voz, né? Juntar essas E, peças. e acabar que tem, esse é melhor, esse é pior. Não, esse me ajudou nisso, esse me ajudou naquilo, né? Mas como que eu faço para criar essa estrutura para entender de um qual é a ferramenta, né? Assim, qual é o armário que vai organizar as gavetas, né? Então, nesse meu processo de me redescobrir, onde eu estava sendo super sincera, super traumatizada em, de novo, olha que loucura isso, confiar a minha voz a alguém. Gente, alguém aqui é a Úrsula, da Pequena Sereia? Né? Assim, acabou de me vir a imagem. Mas era mais ou menos, vou confiar a minha voz a fulano. Não, a voz é minha. Quem cuida de fato da voz sou eu. E a gente sabe que o aluno só cresce quando ele mesmo estuda. Por quê? Porque ele está se apropriando do processo de construir a voz dele. De se Né? entender, né? De criar as próprias referências, né? Não, e a gente, como aluno, e digo isso porque também passei por isso no meu processo de formação, a gente, quando muda de professor, tem essa super expectativa de que o professor arrume a nossa voz. Não tem? Ah, vou fazer aula com outro professor para ver se ele consegue me fazer o agudo que eu nunca fiz, né? Então, ao invés de falar, nossa, eu vou procurar uma abordagem diferente, porque com fulano eu aprendi isso, mas eu queria tentar conseguir isso, eu vi que por esse caminho eu não está conseguindo entrar. Ao invés da gente ir criando essas coisas tão ruins do trato humano, né? E que vão trazendo tantas tensões emocionais que de repente você tá tão nervoso de abrir a boca. Acho que quem nunca não lembra de uma cena dos cantores de ficar do lado do piano para começar a vocalize e vir aquele ziriguidum assim, ó. Se vai, né? Se você vai ter ou com um maestro, se você vai ter o desempenho que a pessoa quer que você tenha. Ao invés de você depois descer daquele palco ou daquele teatro, daquela masterclass, né? Do São Pedro ele pensou isso com 1 milhão de maestros, falando, bom, eu fiz o melhor que eu podia e eu sei que eu fiz o melhor que eu podia, né? Eu lembro um dia no São Pedro, nem lembro qual era o maestro, acho que era aula com a Janine mesmo. E eu cantei, nossa, esqueci o nome da área, mas ela falou assim para mim, essa é a sua voz. E aí todos os colegas falaram, isso, Sheila, essa é a sua voz. E eu me lembro naquele palquinho da sala de Norá, pensando, cadê? Porque eu não sabia o que eu tinha feito para fazer aquilo que todo mundo disse que era a minha voz acontecer. Fazia a menor ideia. O santo baixou, assim como ele baixou, ele desbaixou. E como é que eu repetia de novo o que eu tinha feito, né? E é linda essa arte que acontece, né? Que é o contexto todo, a maneira como a pessoa te conduziu e você conseguir juntar aquilo que é respiração, fonação, articulação, música, expressão, texto e funcionar. Mas se você não conheceu o seu caminho para entender onde você está, para onde você foi, vira quase um trauma, né? Porque você fala, não consigo fazer aquele santo baixar de novo e nem consegui perguntar o nome dele para ver se ele voltava. Muito bom. Então, adoro as risadas, é isso mesmo, gente, é no sincericídio. E aí o doutorado me deu esse caminho de me reconstruir, que foi o maior presente que eu ganhei da vida. Conta agora pra gente sobre a sua pesquisa, essa coisa da sílaba melódica. Como é que é? Eu sei que eu já assisti algumas vezes falando sobre isso para mim. Me deu uns cliques incríveis de coisas que eu fiquei meditando e pensando e observando nas aulas e no meu estudo. Foram várias fichas e vários insights incríveis, mas eu queria que você tentasse resumir para a gente, explicar tanto para Ah, os colegas maravilhosos, cantores incríveis que estão aqui, ai, para os que alunos lindos, com alegria! vozes lindas, para os Obrigada! artistas aqui. Que honra ter vocês. Conta pra gente, Sheila, seu trabalho é muito, muito, muito interessante, é muito sensível, é muito bonito.
Conta pra gente Eu sobre. vou, antes de contar um pouquinho sobre ele, até porque, gente, vocês têm que fazer o curso. Porque é no curso que tudo, ó, falei, amanhã sai uma data que eu vou abrir para a gente fazer uma turma menor e bem em Olá. breve sai o curso online. Mas deixa eu só voltar numa coisa que faltou e numa outra questão muito importante, que é o que faz o trabalho ser tão poderoso, né? Então, quem nunca sentiu que era completamente diferente cantar em outro idioma? E aí, e vejo isso como mãe também, né? Tem uma de 11 e uma de 3. E tá muito engraçado porque ela tá caindo agora pesado no mundo das canções em inglês, né? Sei lá, já nem sei, do Now United, sei lá que, do pop, isso. E aí ela começa a ouvir muito em inglês. Ela não sabe tudo que ela tá cantando, né? Porque, obviamente, ninguém tá muito afim de ficar estudando inglês para entender o que se está cantando. Ela gosta do conjunto, né? Do padrão energético, que aquela música, aquele grupo leva a ela, que é realmente uma delícia, né, de ficar ouvindo, dançando e cantando. E o que de fato acontece é que ela estuda loucamente cada fonema, né? Porque ela não sabe muito bem como falar. Mas se ela nem sabe muito bem como falar, ela dá um trucão. E aí, para fazer um som mais ou menos parecido, e de repente ela canta muito melhor em inglês do que ela canta em português. Né? Nossa. Quer dizer, graças a Deus, Maria Clara nem tanto, mas muitos alunos sim. Maria Clara, né, tem uma mãe que canta em português o dia inteiro, então ela tem, então ela tem boas referências. Mas quem nunca pegou um aluno que de repente se dá muito melhor em outro idioma do que em Sim. português, né? Tanto, e se for pensar no lírico, é isso, no lírico isso se aplica, no teatro musical isso se aplica, acho que isso na música pop isso se aplica. Por isso que é tão poderoso a gente entender o português como base para pular para essas linguagens. Porque a gente está topando um processo de aprendizagem externo, né? A gente está absorvendo uma pessoa cantando a maioria das vezes, se for pensar esse repertório todo, tirando um pouco da ópera, mas mesmo assim a ópera tem muita gravação, não vai ser que nem uma canção de câmara que você não tem gravação, você pega a notinha, lê a notinha e você descobre o som. E isso é algo muito generoso que esse repertório traz, ó, não tem referência. Ou você monta a sua referência, ou você monta a sua referência. Ou porque, na melhor das hipóteses, vamos supor, tem uma referência, mas você não gosta muito. Ou ela tem uma voz masculina completamente. Por exemplo, amo Lício cantando Villani. Mas não tem nada a ver eu cantar Villani mais ou menos parecido com Lício. Voltei? Voltou, Voltei? voltou. Voltou. Ih, então tá bom. Peraí que avisou a bateria, vou colocar aqui no carregador. Então, pronto. Aníbal, entrou, ei, querido. Peraí, deixa eu abaixar aqui. Bem-vindo, Então, bem-vindo. caiu de novo. Mas vamos lá. Então não tem. Onde que eu parei? Você estava falando sobre as Nas referências, referências, né? né? Que você pega uma voz Como. masculina e você tem que contextualizar aquilo na sua voz, para o seu instrumento. Então a canção de câmara brasileira vai te dar esse. Ficou escura a minha câmera? Ficou, tá um pouquinho mais escura. Estranho, né? Não sei por quê. Vai ver que tá no modo de economia de bateria, já que volta dos 20% que tá carregando agora. Deve ser. Bom. Então, isso a canção também me deu, essa possibilidade de poder estudar, de criar a minha maneira de cantar. Então a gente percebe como é muito forte na gente a capacidade de aprender por escuta, mas quando a gente aprende ouvindo, a gente não passa muitas vezes por esse processo de ressignificar esses sons dentro da gente. Então, e que o estudo da dicção e da fonética vão te colocar nesse lugar, onde você vai ter que parar para escrever, olhar aquela ortografia e ficar decupando aquela ortografia e fazendo aquele som e falando, nossa, como é que eu faço isso? Como é que eu não faço aquilo? E aí entra o primeiro referencial do trabalho, que é o IPA, que é o Alfabeto Fonético Internacional, né? International Phonetic Alphabet, então IPA ou API, a gente vai encontrar com vários nomes, mas que é um documento público disponibilizado que foram mapeados os sons de muitos idiomas, né? E eles estão todos lá divididos em uma tabelinha de vogais, uma tabelinha de consoantes e mais um monte de diacríticos, de outros detalhes que aí precisa de um estudo de dicção para entender um pouco mais. Mas o que é genial nesse documento? E é esse documento que é a base para aquele PB cantado, que ele relaciona
a vogal com a maneira como eu faço a vogal, né? Então, só de eu pensar na palavra casa, eu tenho dois As ortográficos escritos, mas o meu primeiro A é diferente do meu segundo A. E qual é a diferença? Casa. No segundo A, eu abro menos a minha boca, porque se eu abrir igual, casa, casa fica quase casar. E você fala, será que ela vai falar casar? E aí eu começo a entender que tem uma série de comportamentos do idioma, vamos supor, aqui eu estou falando de sílaba átona e sílaba tônica. Sílaba tônica com A, eu vou abrir mais a boca. Sílaba átona com A, eu vou abrir menos a boca. Então, aquilo que a gente costuma olhar a partitura e falar, é tudo A? Não, não é bem tudo A. Um A, eu vou ter a boca mais aberta. O outro A, eu vou ter a boca menos aberta. E é claro, né? E quantas vezes, e é aquilo da gente não conseguir entender a função de cada coisa. Quantas vezes, ah, que legal, a Agnes entrou, a gente não fez aula de fono e botou o raio da rolha? É um exercício que eu também dou para os meus alunos, para experimentar o que é rolha, ou morder a caneta. E aí você fica achando que você tem que cantar tudo com a boca, a mandíbula bem aberta. Aí você vê, né? O que é um exercício dentro de um contexto. Mas até onde vai essa obsessão técnica, né? Até onde essa obsessão técnica, seja lá em qual estilo ela vai, a ponto de você perder questões que são primordiais do idioma que você está cantando. Então, e aí eu estou falando em termos técnicos, vamos fazer um A com a boca mais aberta, um A com a boca menos aberta, mas estou falando de uma outra coisa que é prosódia, né? Prosódia é uma palavra que pouca gente conhece. A definição mais linda e poética e verdadeira é que é variação em função da expressão, né? E é muito lindo isso, que é eu vou variar em função de como eu quero me expressar. Porque se eu tô tímida, e aí eu vou chegar no outro ponto importante, eu vou falar casa. Se eu falo, comprei uma casa! Eu vou falar de uma maneira completamente diferente. E eu vou cantar de uma maneira completamente diferente em termos de técnica as duas palavras. Por quê? Porque eu quero, em primeiro lugar, me expressar. Então, eu sei como. Sheila, desculpa te interromper, mas no teatro musical isso é essencial, esse entendimento, sabe? Porque, como você falou lá no início, a ópera, né, pelas questões de projeção, da acústica, tem mais limitações dessa plasticidade, porque tem essa questão de não estar amplificado, né? Agora, no teatro musical, com essa coisa de ter um canto muito próximo da fala e dessas emoções conectadas, é tão importante ter esse entendimento, né? Esse entendimento sensorial também, né? E eu não sei se você... Tô certa que você vive a mesma impressão, né? Até porque muitas vezes quando eu vou à ópera e eu vou ao teatro musical, eu sinto o mesmo incômodo ouvindo as pessoas cantar. Elas estão numa obsessão sonora e estética tão grande que elas simplesmente ignoram isso, né? Assim, que seja, sei lá, vamos colocar que seja o fundo da boca no lírico, né? Sei lá, o tubo, o palato, o que você quiser, ou a nasofaringe do teatro musical, é a mesma loucura. E as pessoas passam... Eu acho que a gente percebe os grandes artistas com esse diferencial. É serviço de expressar aquele texto, aquela palavra cantada, a interpretação, né? Usar as palavras, a técnica a serviço de contar a história. Acho que esse daí a gente tem grandes artistas aqui no já fazem. Não é. Fica, né, e é sempre isso, né? E é sempre essa questão, né, Chiara? E foi muito bonito quando eu dei aula lá junto com o Lício, né? Eu dei aula para o pessoal do coletivo de lá. E ele falou, nossa, eu percebo agora tantas coisas que eu faço intuitivamente. E como eu fazia intuitivamente, que foi uma coisa também do que você percebeu quando eu te apresentei a sílaba como um recurso de perceber cada microvariação, né? Buonasera, Sole. Bonitinha. É isso. A grande questão e a paixão por ensinar, gente, parece que eu tô só com medo de que isso não esteja carregando. Não, mas está carregando, porque a gente não vê a barrinha da porcentagem, né? Enquanto a gente está aqui, e aí dá um friozinho na barriga. Então, quem faz bem, quem resolveu isso intuitivamente, ótimo. Mas e quem não resolveu? Ou quem está inseguro para se colocar expressivamente, né? Porque é na hora que a gente tem coragem de colocar a nossa emoção que entra a nossa vulnerabilidade.
É a hora que eu tenho de fato coragem de me entregar para aquele personagem, que eu jogo ali a minha história pessoal naquele personagem, ressignifico naquele contexto, que a vulnerabilidade bate pesado. Então, eu preciso ser capaz de entender que o meu estado emocional vai estar na base de como eu vou articular esse som. E aí eu pulo para aquela outra pergunta que eu falei que eu ia responder depois, né? Do mundo da técnica. Se a gente for entender que, vamos colocar aí, 70% da técnica vocal, não sei se 70%, os colegas aqui podem me ouvir repensando sobre isso depois, mas acontece daqui para cima, né? É claro que tem todo o meu suporte de ar, tem a minha questão do apoio, mas o que a gente não quer é nenhuma tensão de fonação, então no mundo ideal a gente esquece a nossa laringe, certo? A gente pensa em TA, pensa em CT, mas a real é que eles são resultado de como eu mexi o meu fluxo de ar e de como eu ajustei o meu filtro. Né? E que na hora que a gente canta, e aí vão entrar os parâmetros não lineares de produção vocal, é tudo simultâneo. Então, essa coisa de pensar que é um, depois outro, todo mundo que já pegou no microfone de karaokê sabe que não dá para separar, que na hora acontece tudo junto e misturado. Então, uma parte imensa do sucesso da sua técnica acontece daqui para cima, né? Da produção da nossa voz aqui na nossa cabeça. E se eu for entender, e aí qual que é a grande beleza desse trabalho? É que eu entendo que a ressonância e a dicção são feitas com as mesmas ferramentas. Então, todo aquele estudo que a gente faz sobre ressonância, ajusta assim, ajusta assado, para trazer uniformidade da voz, é a mesma ferramenta que eu uso para fazer a, e, I, o, mesma nota, e o som muda. A vira E vira I vira O. Lá, pô, ni, tu, be. Por quê? Porque eu mudei o modo como isso se ajusta. Então, na hora que eu consigo relacionar que a maneira como eu mexo o meu rosto vai servir para as duas coisas e que juntar as duas coisas e relacionar a minha percepção auditiva com essa minha voz em expansão é onde dá a grande eureka. Vou dar um exemplo, né? Às vezes a gente, quem nunca fez um E esganiçado? Né? Aí, de repente, eu falo, nossa, hoje eu tô num dia que meu E tá muito ruim. Porque ele tá pegando a garganta. Não tá rolando, Sheilinha, esse E hoje. Hoje eu não tô com um E bom. Ah, então vou fazer o quê? Vou tentar... Todo mundo já viveu isso na vida. E como é que eu sei que o E tá ruim? Eu tô ouvindo que o E tá ruim. Mas esse E é meu hoje. Então eu entendo que hoje o meu E está na percepção leiga esganiçado. Posso decupar, falando que tem uma base de língua, tem uma musculatura tensa de laringe, né? Aí eu falo, ah, então tá bom. Mas o meu I sai bom. E, puxa, por que meu I saiu bom? Ah, porque a minha língua estava mais alta. E todas essas deixas da articulação das vogais e das consoantes estão descritas lá naquele IPA, no alfabeto fonético internacional. E aí tem até um vídeo muito bom na internet, digita The Diva and the MC, que é uma ressonância magnética com uma cantora de ópera e o MC da cantando. E, gente, isso aqui é uma loucura de mudança para falar um texto. Então é uma doce ilusão que a gente vai encontrar um jeitão, e eu me lembro da aula da Isabel, de ficar tentando achar um jeito de deixar a cara meio parada e ver se alguma coisa funcionava, sabe? O que é que tem que mudar? Não, gente, o meu I no meu médio vai ser uma coisa, o meu I no meu agudo vai ser outro, e o meu I no meu grave vai ser diferente. Mas eu preciso entender qual ajuste eu fiz porque a música me exigiu e qual é o mínimo, qual é o necessário, não é o mínimo, é o necessário para aquilo continuar tendo a sua constituição fonética e inteligível dentro de um contexto, olha, agora eu falei uma palavra, uma frase difícil, hein? Prosódico, que é considerando a expressão, né? Então não basta eu cantar eu tinha um sonho para viver tudo com a nota forte igual, sabe? Tem que ser. Eu tinha um sonho para viver, porque eu tinha um sonho para viver.
né? Eu tenho 3 sílabas tônicas que eu escolhi valorizar. E aí, se eu escolhi valorizar, provavelmente eu vou abrir mais a minha boca. Eu tinha um sonho para viver. E se eu escolher valorizar só o viver, eu vou mudar. Eu tinha um sonho para viver. Eu vou abrir menos a minha boca, né? Então, dependendo do lugar que eu tô emocional e do que emocionalmente eu quero comunicar, essa tem que ser a minha primeira pergunta quando eu vou pegar uma canção. O que eu quero comunicar, né? Assim como se eu tiver, que o amor não vai morrer. Esse corpo vai, e aí é muito lindo, né? Com a questão do apoio e da postura. Se eu sei o que eu quero comunicar e eu sei com verdade, na hora minha postura e meu apoio se ajustam. O corpo ele reage, né? O O corpo estímulo reage. conhece, o corpo conhece aquele estímulo. O corpo conhece, aí você não precisa ficar naquela loucura do que eu faço com a minha barriga ou com a minha costela, sabe? Porque, né, eu lembro, foi revelador com a Jerry, não sei se você lembra que ela fazia exercícios, que ela fazia a gente apoiar o abdômen intercostal, abdômen intercostal, abdômen intercostal, e fazer um apoio absolutamente mutante, louco. Foi glorioso, porque é óbvio que eu vou precisar de um ajuste diferente. Oi? Não, vai precisar entender que tem uma coordenação ali, mas E que a gente geralmente fala assim, tá faltando apoio. Aí o que você faz? Mete a musculatura abdominal, ou mete a musculatura intercostal, ou faz força de fazer cocô. Cada um vai ter a sua loucura. Cada um na sua identidade, no seu vínculo. A gente respeita todo mundo. Mas, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. É impossível que em uma mesma oitava, num salto de oitava, você tenha o melhor desempenho ao longo da oitava inteira com o mesmo ajuste respiratório. Porque cada lugar de fonação vai te exigir mudanças de pressão e de volume de ar diferentes, né? Então, a flexibilidade nesse caminho é super importante. E essa flexibilidade vai estar na música, né? É isso, se você vai estar na estudar... né? Na expressão. E eu sempre falo para os alunos, quando eu falo para eles, não, vamos ler esse texto, pelo amor de Deus, que isso aqui tá muito batatinha quando nasce. Batatinha quando nasce acontece na música e na fala, né? Fala, não, quando você vai... Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim, né? Batatinha quando nasce. Ou, caro mio ben, credimi almen. Não, caro mio ben, credimi almen, senza di te languisce il cor. Eu tenho que entender todo o meu caminho para conseguir fazer uma escolha. Aí os alunos ficam em pânico na hora de falar o texto. Eu falo, gente, tudo bem, não fala o texto. Então, assim, vamos falar para descobrir o tamanho da frase verbal, para desmontar uma série de crenças limitantes, quase, que são as estruturas de versos e uma série de gravações que a gente acabou ouvindo. Mas vamos fazer... Se eu conseguir organizar essa minha intuição musical, e eu falo que se a música fosse fácil de organizar né, e entender, não tinha uma faculdade inteira para isso, se fosse assim, super simples. Claro que tem pessoas que têm mais aptidão e uma intuição musical mais organizada, tanto na faculdade quanto fora, né? Eu falo, você acha que a Elis Regina fez muita aula de canto na vida, meu amor? Não fez, né? A Ella Fitzgerald não fez, mas tinha uma competência musical e expressiva tão dominante que levava elas a resolverem a técnica, vamos dizer assim, a como executar. É claro que a gente vai chegar sempre naquele limite da saúde da voz, né? O que eu faço que me machuca? Existe um único limite, saúde de voz, vocal, né? E aí a gente falando em estilos, isso vai acontecer com maior ou menor impacto frequência. Na saúde, né? Isso, impacto na saúde. Então tem essa linha um tanto não se cruza, né? E aí, falando na linha da saúde vocal, um dos maiores erros que eu vejo, que também tem a ver com a cultura, e eu anotei aqui, deixa eu organizar esse pensamento que é importante. Amiga, você tá acompanhando o horário aí? Porque eu tô zero horário. Não, menina, eu esqueci Não, de... né? Não, mas então tá bom. o Ele vai avisar a gente quando for para né? encerrando.
Então tá bom. Eu anotei aqui, né? Então, anotei aqui a palavra identidade e coloquei duas setinhas. Que identidade, para mim, 2025. Gente, 8h25. é a Vai derrubar a 8. gente. Foi derrubar, entendi. Bom, Vai ótimo. derrubar. Olha, esse é um ótimo caminho para eu encerrar, então, e aí amarrar. Peraí, depois a gente volta para Derrubar dar em um 5 tchauzinho. minutos. Peraí, vamos falar aqui para a gente poder colocar, para as pessoas poderem mandar perguntas, né? Porque eu acho que esse assunto ele tem uma infinidade de perguntas que eu ainda tinha aqui na minha lista para você. Gente, fiquem de olho, as meninas vão divulgar 10 minutos. Eu vou divulgar aqui no meu Insta. O Face eu sou meio ruim de Face, mas o Insta eu sou super boa, o WhatsApp super boa. Mas que é isso, vou abrir 2 turmas para falar sobre a sílaba, que é essa ferramenta que me organizou Fala sobre a toda. sílaba, Sheila, só para a gente ter, só para as pessoas terem um vislumbre do que é a sílaba. Então, gente, vamos pensar que a ressonância acontece em cima de uma palavra. Então, não importa o que seja que a gente está cantando, é vogal e é consoante, né? E dentro das vogais e das consoantes, termina e começa a outra. Ah, linda! A gente pode até começar rapidinho, 10 minutos, porque você tem que fazer janta. E vocês têm que vir para o curso. Kiara também tem que fazer janta. Não, o Martin já está encaminhado lá com o Ricardo, tá tranquilo. Então, não, gente, aqui a gente tá com uma Ana, da Elsa, do Frozen, uma fantasia e um fuzuê acontecendo. Ela pode contratar pro elenco Kids já. E a pequena, de 3. Então, tudo que a gente canta é vogal e consoante. E eu preciso entender a natureza dessas vogais e dessas consoantes. E eu preciso entender também que existem comportamentos padrões de vogais e consoantes dentro das sílabas, né? Então eu vou entender que a sílaba tem um ataque, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim, e que certas partes dessa sílaba são móveis. Como assim são móveis? A gente está falando de música, não de fala. Então, muitas vezes a gente faz muito vocaliza em boca chiusa, né? 49 milhões de boca chiusas na vida. Mas entender que esse meu nasal, essa minha consoante, seja um M, seja um F, seja um V, seja um S, às vezes eles têm som e às vezes eles não têm som. E quando eles têm som, dependendo do lugar que eles estão na sílaba, eu posso escolher em que nota eu vou colocar. E às vezes só entender. Então, às vezes você acha que o seu problema é aquele A agudo. E o seu problema não era aquele A agudo. O seu problema era consoantes antes do A agudo, que estava desafinada, completamente desestruturada, né? Então eu brinco que dá. Peraí que o gato subiu na mesa. Sai, Ernesto. Gente, o gato não pode comer a janta. Desculpa. Quer dizer que ele não subiu na live. Isso era muito importante. Eu tenho que entender. Então, eu faço os alunos cantarem só com consoantes. Eles querem me matar nesse momento. Então, Ih, deu uma travadinha. Voltou. é porque alguém me ligou. Tá. Mas eu já desliguei. Alguém me ligou. Não tinha o que fazer. Vamos supor, eu falo, gente, vamos cantar só com consoante? Né? Então seria: acorda, vem ver a lua. Quantas vezes você parou para ver se a sua consoante estava afinada, meu amor? Né? E aí você vai ver que essa consoante tem uma função fundamental no equilíbrio do seu trato vocal. Essa consoante é a sua porta de entrada na sua vogal, né? E a sílaba consegue te dar essa estrutura da sílaba, que é o trabalho, chama Sílaba e o Cantar, que chama sílaba melódica. É todo um trabalho que juntou a estrutura da nota musical com a estrutura da sílaba verbal e montou um modelo que chama sílaba melódica, que é o trabalho do professor Vladimir Matos, que eu trabalhei sobre a aplicação dele. Então, é a gente trabalhar uma sílaba melódica, porque é o que a gente faz quando a gente canta, né? E aí, a partir dessa foto, dessa sílaba, eu consigo entender as expansões e quais concessões eu faço no timbre dessas vogais em função da estética e da expressão que eu quero ter, né? Isso também em função dos registros, né? Em que registro se está
numa passagem mais aguda, ou se está na região mais central da voz, isso também se altera? Super, olha que loucura, é isso, né? Por isso é tão complexo e é tão não funcional a gente pensar que existe um I certo. Não existe um I certo, existe um I certo para aquele contexto. Aquele contexto vai envolver em que região da voz você está, né? E qual é a função expressiva daquele I. Então, assim, vamos mais, vai, 3 coisas. Qual região da voz eu tô? Qual é o contexto cultural que eu tô? Um canto amplificado, um canto não amplificado? Porque isso vai ser determinante também, às vezes vem antes até. E qual é a minha função expressiva com aquele I? Então, gente, é muita variação. E às vezes você tem um I que começa numa oitava, termina na outra, e tudo teve que mudar de um I para o outro, né? Mas a grande beleza é que justamente todo esse approach técnico vai juntar exatamente aonde? Na expressão de como eu falo aquele texto. Então, se na hora que eu tenho aquele desafio vocal, o meu pensamento técnico, ele não vai vir assim, ó, apoia. Ele vai vir, qual é a vogal que eu tô lá? E aí ele vai vir em função, e essa vogal tá dentro de uma palavra, que eu estudei muito expressivamente falando. Então eu vou juntar a minha expressão com a minha técnica, né? E aí e tem essa sílaba aí no meio como uma ferramenta poderosa de organizar as variações. Eu acho super bonito isso. Eu realmente, indo mais a fundo nesse estudo aí da sílaba melódica, que eu já tive a oportunidade, né, de assistir sua aula lá no coletivo, e a gente ganha muita ferramenta para essa descoberta, né, dessa autonomia, que é o que você falou. Cheirinho, aqui está falando que a gente tem 10 segundos restantes. A gente pode... Vamos sair e entrar. A gente volta para dar uma concluída para as pessoas também, se quiserem fazer alguma pergunta, você poder estar respondendo aí, tá? Então a gente vai voltar para ver perguntas. E vou dar um beijinho. Tá, então você entra Oi, e eu... querida, voltamos. Voltamos. A Sheila estava falando sobre o conceito da sílaba melódica, né? E estava explicando como é que trabalha essa questão da consoante que canta, né? Fala mais um pouquinho para a gente de novo sobre isso, para a gente concluir com esse conceito importante e as pessoas poderem perguntar, tirarem algumas dúvidas ou comentar algo sobre a sua fala hoje. Acho que o que é muito apaixonante no recurso da sílaba é que ele é muito generoso, sabe? Não importa se você é um cantor profissional, se você é um cantor amador, você vai cantar sobre uma sílaba. Não importa se você é um cantor profissional, se você é um estudante ou se você é um cantor amador e você estiver cantando em português, principalmente, tá tudo bem. A gente tá literalmente em casa. Em casa, gente. Você vai trabalhar expandindo a sua intuição de fala, né? E aí você vai conseguir... E aí vão ter gestos, então vamos entender que a fala é um gesto articulatório. Uhum. E aí você vai ter gestos que te ajudam melhor a amplificar essa voz, ou você vai ter gestos que não te ajudam a amplificar essa voz, né? E aí, cada dia, você vai lidar com isso de uma maneira diferente. Aquilo que a gente falou dos aspectos emocionais, né? Na base. Então, é lindo porque é isso. E o recurso da sílaba te ajuda a tirar essas fotos e entender, né? E essa foto começa em todo vocalize que todo mundo faz. Seja o vocalize um exercício de lá, 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 seja um vocalize canção. Você fala, não, hoje eu vou fazer vocalize em cima da canção. Como que eu vou fazer vocalize em cima da canção? Eu vou parar para estudar cada transição, porque eu falo sempre assim, às vezes as pessoas me acham meio louca com a história da sílaba. Me acham meio louca, é ótimo. Você acha que é fácil falar São Paulo? Não, tanto que nenhum gringo fala direito. Porque é um gesto absurdamente complexo em termos de articulação. E aí você acha que falar um nasal não vai impactar o seu canto? É claro que ele vai impactar o seu canto. Porque, e aí é legal aquele vídeo da diva, porque você entende o que é a loucura que está acontecendo aqui na nossa boca enquanto a gente fala e enquanto a gente canta, e que na hora que eu estou expandindo, ou eu valorizo muito bem esses traços ao meu favor, né? Esses traços, entende-se, vogais e consoantes, ou eles vão jogar contra para mim mesma, né?
Então, a sílaba, ela é muito generosa, porque ela vai acontecer para todo mundo. Todo mundo fala português ou fala algum outro idioma, né? E que dá para encaixar, porque é uma sílaba melódica, que é qual sílaba está acontecendo naquela nota, né? Eu tenho padrões acentuais diferentes, eu tenho idiomas, assim como o português europeu é diferente do brasileiro, mas tudo acontece dentro de uma nota. Então, a sílaba é um super recurso para delimitar e me ajudar a entender num micro como que essa dinâmica está funcionando. Olha só, se eu valorizo o meu traço de articulação, eu já pareço quase uma louca falando. Porque a gente, de fato, está mudando tudo o tempo todo. E eu preciso entender, e estou fazendo isso já, obviamente, de um jeito que eu sei que me ajuda a falar melhor. Eu, Sheila. Ah, e para concluir, gente, pode observar eu e a Chiara falando aqui. A gente quase não precisa mexer a boca para falar em português. Porque a nossa articulação está tudo aqui no fundo. Perfeito. Por isso que a gente fala quando, em, então, quem, foi, não, irmã. Eu não preciso mexer a boca para falar em português. Muito diferente de um italiano. Ou eu mexo a boca quando eu quero me expressar bem. Mas intuitivamente o nosso lugar de fala não vai muito além disso. Como gesto. E aí a personalidade vai variar. Por isso é tão importante eu entender como eu funciono no meu idioma materno. Entendendo como eu funciono no meu idioma materno, é muito mais libertador cantar no meu idioma e também cantar em outros idiomas, Não né? só no E idioma aí a materno, gente... mas regionalidade, né? Assim, você em São Paulo, eu aqui no Rio, uma pessoa que está em Minas ou na Bahia vão ter gestos, né? Como você está chamando, diferentes. Não, e os professores vão ter ferramenta, assim como eu sei que o que incomodava muito a Marta era o meu paulistano. Mas ela não sabia identificar, por ser norte-americana, que a questão era que eu tinha uma nasalidade, eu tinha um tempo de duração de corda nasal muito maior e que isso era uma variação dialetal. E eu também não sabia para falar, e daí? Tá atrapalhando o meu cantar? Ou, putz, de fato, me gerou uma constrição. Vou melhorar isso, vou liberar a minha vogal, vou melhorar o nasal que vem depois. Até onde eu vou fazer concessões que não seja do plano do isso não tá bom ou isso não tá certo, seja de uma terceira pessoa, seja de você mesmo se cobrando, porque a gente se cobra muito, né? Cantando. E quando a gente canta no nosso idioma materno, minha filha, é uma fotografia, né? Qualquer coisa que você faça de esquisito, você vai ouvir e vai ouvir mesmo. Porque quando a gente está no idioma que não é o nosso, a gente ouve menos. Porque a gente está ligado em outros valores. E aí, só para fazer um outro parênteses sobre essa questão da importância da gente cantar muito, em muitos estilos o nosso idioma materno, fora a relação de você conseguir viver cada palavra na sua construção gramatical, né? Você vai ver o Plácido Domingo, você vai ver a Teresa Berganza, foram grandes intérpretes de zarzuela. Você vai ver a Demi Lovato, ela está cantando no idioma materno dela. Você vai ver ela Fitzgerald, eles estão todos cantando no idioma materno deles. Assim como o João Gilberto também estava cantando no idioma materno dele, né? A potência, Então, né, dessa identidade. a potência dessa identidade, porque o vínculo emocional que você constrói sem nem pensar com aquele conteúdo é muito direto, né? Os recursos que você tem expressivos no seu idioma materno são infinitos. E depois tentar transportar isso, como no caso do canto lírico, né? Você vai cantar em outros idiomas, como que você transporta essa verdade, essa apropriação de uma coisa que, né, que você entende como seu e transporta isso para um outro idioma também, né? A partir desse estudo, né? A partir de se conhecer e poder, digamos assim, ter outros horizontes, né? Alcançar outros horizontes. O Bom, problema é pular esse pontinho do se isso, conhecer, exato. né? Deixa eu só fazer. Ó, a Luciana fez aqui. João Gilberto foi revolucionário no canto em português. Eu vou só abrir um parênteses de novo, muito importante, de entender o quanto canta a cultura. João Gilberto só foi João Gilberto porque ele já estava num período histórico que tinha microfone. E João Gilberto só pôde cantar como cantava porque tinha um equipamento que amplificava a voz dele, né? Mas quantas vezes você não pega uma aluna cantando João Gilberto tentando cantar super forte? Por quê? Porque ela aprendeu ouvindo um som amplificado. Então, eu consegui, olha que loucura que a tecnologia levou a gente. Eu tenho que conseguir interpretar aquele sinal sonoro e tentar entender o quanto a amplificação
mexeu no que era aquela fonte, né? Perfeito. Isso é muito importante no canto do teatro musical também, né? Essa coisa do belting. É toda uma Muito. estética que hoje que a gente entende como um canto de potência, porém, essa coisa da saúde vocal, para ser cantado de quinta a domingo, com não sei quantas sessões, é amplificado, né? É um lugar de estética, de ajustes de filtro, como você De disse. muita flexibilidade. Gente, não existe muita flexibilidade com muito esforço. São duas coisas que não combinam. Sheila. Ah, o Edivan aqui está perguntando: o estudo com a Isabel Maresca te influenciou nesse desenvolvimento da ideia da sílaba melódica? No desenvolvimento, não. Nos testes, sim. Porque quem desenvolveu isso completamente conhecia, claro, a Isabel e o trabalho, foi o professor Vladimir Matos, Vlad Matos, que é professor de dicção lá da Unesp. Ele organizou toda uma teoria que se chama abordagem articulatória, que foi aonde eu, nessa parceria com ele, reaprendi a me ouvir cantando e reestruturar o meu canto, que é isso. Entender todo o meu canto com um peso muito maior na articulação, por a articulação ter esse papel de fazer essa relação com o timbre das vogais. E aí o recurso que ele organizou dentro da tese de doutorado dele, que é uma tese super densa e complexa, porque ele organizou e justificou a teoria, né? É essa sílaba melódica. Então, a ideia de juntar a estrutura da nota e a estrutura da sílaba é dele, né? E eu acompanhei todo o processo dessa construção e eu tinha essa peculiaridade do nasal que há muito tempo me perseguia, né, artisticamente, e fui aplicando. E aí juntos a gente foi lapidando isso. Aí eu criei um outro recurso visual para mostrar como é que isso funciona dentro da nota, que é um recurso muito mais simples, visualmente falando, do que a gente entrar. É isso, gente. Lá na tese dele vai falar sobre acústica, frequências, né? Uma série de questões que tem que ter um embasamento para entender. Então, o que eu apliquei a sílaba que ele desenvolveu estruturalmente lá. Então, e a Isabel, que era minha professora na época, uma da época desse período, por fazer esses vocalizes, eu já ficava testando na aula dela se eu mudava a articulação, se funcionava para eu entender o que raiz ela queria. Perfeito. É isso. E Sheila, essa coisa da nasalidade também tem um ponto super importante, né, na sua pesquisa e no seu método. Como que a nasalidade se desenvolve, como que ela influencia outros sons, né? Não tem, tem essa... Tem, é verdade, amiga. Tem todo esse mundo, tem né? todo esse mundo místico. Mentira. Gente, O mundo então, da vou dar nasalidade é uma nova... Gente, é místico mesmo. Porque a nasalidade é super poderosa, né? Ela tem isso, ela se em termos no nível, ela se comporta dentro da sílaba, ela se comporta fora da sílaba, mas eu acho que, né, ela tem um fenômeno muito maluco que chama espraiamento, que ela vai dominando quem ela tá do lado, assim, porque vamos supor, se eu canto eu sei em você, você achou que eu fosse falar eu sei que vou te amar, mas se eu fizer eu sei em você, você já falou, ah, não, eu sei, não era bem aquilo. Por quê? Porque a nasalidade tem um papel super importante de comunicar um significado de uma palavra. Uma palavra, às vezes, uma palavra com nasal tem um significado, e aquelas mesmas letrinhas sem o nasal tem outro. Então a nasalidade é um negócio super tricky. E indo mais além, como ela é uma. Eu diria que ela comprova a minha tese, uma tese do Vlad, da abordagem articulatória, de que a nasalidade, a gente vai entender ela nesse nível intrassilábico, né? Dentro da sílaba, mas a gente tem padrões de comportamento de ressonância nasal, que vão estar o tempo todo se fundindo. Pensa quando você está gripado, né? Você está falando com uma voz que o ar nem está passando pelo nariz. Você fala, nossa, estou com a voz nasal. Não, está com a voz hiponasal. Porque não tem ar passando pelo seu nariz, porque no caso ele está entupido. Que é completamente diferente daquela voz que você ouve com muita nasalidade, que se eu apertar, vai fazer uma diferença enorme. Quando você fica brincando de apertar o nariz, ó, eu só brincando de falar, eu tenho uma voz com um componente de nasal constante. Então, a nasalidade, e quem controla
proporção desse meu nasal são exatamente os mesmos articuladores que me fazem fazer o nasal dentro da sílaba. Então é muito mais fácil eu tomar consciência sobre como eu mudo o meu ajuste grande quando eu consigo falar, vai devagar, vamos entender aqui, ó. Entendeu qual é o mecanismo? Um gá, na, ponta, meio da língua. Tem uma prima que fala que eu sou a louca da língua. Quando eu vou entender o ajuste dentro da foto, depois eu tenho referência para conseguir expandir ele para uma questão maior, que é a Dilatar, né? No ressonância. canto a gente dilata esses sons, né? De uma forma que a gente A não gente dilata falando. expande. Expande eles, exato. Eu sempre falo que o canto é uma expansão da fala. Se eu vou expandir a minha fala, eu preciso entender quais das minhas maneiras de falar vão ajudar a expansão e quais não vão ajudar a expansão em cada contexto. Ai, maravilhoso. Ponto. Não é? Ponto, é isso. Ponto, acabou. Ponto. Amei. Né? E viva a variedade, viva a variação em função da expressão, vivam as identidades, as variações regionais, né? Viva você, professor, ter recurso para maquetar com o som do aluno que você consegue avaliar que não é uma questão técnica, é uma questão estética dialetal e é muito difícil mesmo. Né? Assim, todo carioca fica incomodado com o nasal de um paulistano, todo paulistano fica incomodado com o R do carioca, porque mexe com a identidade. Mas na hora que a gente tem recurso para entender que é difícil para mim e que não tem nada de errado no canto dela, eu consigo conviver com harmonia. Assim como se nós duas estivermos num elenco e formos filhas da mesma mãe, vai fazer o menor sentido ela fazer um S e eu fazer outro. A gente vai ter que chegar num. A gente vai ter. Porque isso faz parte da verdade do nosso personagem. Se a gente cresceu na mesma casa, teve a mesma mãe, não vai dar para você eu falar paulistanês e você falar carioquês. Né? O... Deu uma travadinha para mim aqui. Peraí. Sheilinha. O Celso, eu não sei se você travou para todo mundo, se eu que travei. Mas o Celso. Como é que a gente fala? Oi. Fala. Eu voltei? Deu uma Voltou. Então, o Celso está falando aqui que ele achou muito interessante. Esse conhecimento são dados em algum curso específico. A Sheila está desenvolvendo um curso. Aqui. Oi, tá aí? É que para mim tá atrasado. Eu tô te ouvindo, mas sua imagem tá atrasada. A Sheila está desenvolvendo um curso sobre esse trabalho, que é uma tese de doutorado dela e também do Vlad, né? E ela está desenvolvendo um curso justamente sobre esse tema, que é a sílaba melódica. Ela vai, quem quiser seguir, acompanhar no perfil dela do Instagram, Sheila Negro, ela vai estar divulgando mais informações de quando vai começar, quanto vai durar e tudo mais. Isso. No geral, eu tenho muitos colegas, né? O Homero, não sei se ele está aqui, mas ele tá. Todos conhecem o assunto, mas acho que os únicos malucos de pedra mesmo que estão nesse estudo detalhado sou eu e o Vlad, né? O Vlad na universidade, eu fora. Então eu dou essas oficinas de forma frequente, super recorrente. Vou abrir agora na pandemia as dias para a gente conseguir contemplar, né? Sempre num valor muito gostoso, que é um aperfeiçoamento para qualquer pessoa, mas então não tem, porque isso é um grande compilado que a gente, com uma pesquisa de fato que vai chegar na prática, né? E essa é uma pesquisa, acho que até que das poucas que chega tão diretamente na prática, recurso, é lindo o que da academia pôde proporcionar, né? Que é esse curso tão delicioso de usar. Então segue aqui. Eu ia falar, comenta no e-mail, manda direct com o e-mail, porque aí garante que chega a divulgação que vai pelo e-mail da Acontece Articura, que é a minha empresinha, né? Então, manda um direct com seu e-mail, que com certeza a divulgação chega lá, chega aqui via a tese foi publicada.
Ah, gente, é um detalhe importante, bem engraçado. Mas o meu nome na tese não é Sheila Negro, é Sheila Minatti. Eu vou escrever Sheila Minatti Anush. A-N-N. Sheila Minatti. M-I-N-A-T-T-I. Minatti. Italiana. Minatti. Então, a Sheila Negro você não vai achar. Mas para Sheila, teses, PDF, Instituto de Arte, você já deve também. Mas então tem esse tilt aí do nome artístico e do nome de verdade. Mais alguma pergunta, amiga? Acho que é isso. Tá dando uma picotadinha aqui na Chiara, sua né? internet? Ah, você tá Oi. me ouvindo ainda. Deu uma travada, mas a gente já concluiu. Enquanto. Não sei se vocês estão me ouvindo. Se vocês estão me ouvindo, dá uma assinadinha aí, porque a Sheila travou para mim. Como é que tá aí, gente? Eu tô travando também. De todo modo. Tá, tô aqui. Valeu. Então, eu queria agradecer a Sheila por esse trabalho incrível. Ela caiu, eu vou até chamar ela aqui para a gente poder concluir. Eu queria agradecer a presença de todos. A gente passou um pouquinho do nosso horário, mas a gente acho que precisava concluir, porque tinha muita coisa para ela explicar antes desse processo. Como que chegou nesse estudo, no desenvolvimento dessa ideia da sílaba melódica, mas então a gente falou muito, né, do processo dela, de como foi descobrir, né, esse caminho. Eu estava falando aqui uma conclusão do que foi o nosso papo. Então a gente ficou muito tempo falando do percurso, né, amiga, de toda do seu Eu ouvi um todo o pedaço. caminho, né, dessa transição. E aí, para poder chegar de fato no que é esse trabalho lindo da sílaba melódica, que aí, com certeza, estamos aguardando esse curso para a gente poder trocar mais e conhecer mais especificamente sobre esse assunto. Mas estou muito feliz de você estar aqui, adorei, a sua fala é linda, sempre me inspira muito, a gente fica madrugadas, né, Obrigada. conversando. Eu sou suspeita. Gente, e analisando as vozes, então, meu Deus do céu. Obrigada pelo É uma delícia. seu espírito descontraído, para essa alegria que você trouxe aqui para gente hoje, falando uma coisa Eu que tão agradeço. séria e de tanto estudo, mas de uma forma tão gostosa, tão alegre. Obrigada. Eu agradeço muito. Ó, eu vou tentar, o pessoal vai ficar salvo aí no espaço, não vai? Vai. Eu tô aprendendo o jeito vou baixar a live e aí deve ir lá pro canal do YouTube, gente. É que mãe na pandemia não consegue produzir, sabe? Mas tudo isso vão virando produzir como a gente queria, né? Assim, é expectativa versus realidade todos os minutos. Mas isso tudo são, principalmente o conteúdo do bate-papo, porque são coisas que estão num projeto de todas irem para o YouTube. Eu vou tentar conseguir deixar a live lá no canal Sheila Negro. Então, Ótimo. vou colocar isso como prioridade e assim a gente consegue bater esse papo sempre. Mandem mensagens, ideias, dúvidas, perguntas, comentários. Escrevam aqui no espaço da Artemis ou no meu. E vamos conversando. Se não achar a tese, me manda direct, que eu ajudo, eu mando o link. Tá bom, Certo? querida. Tá Obrigada. bom? Obrigada. Boa janta. Boa noite. Tchau. Tchau.